Olá, boa noite. Começa agora mais uma edição do Jornal da Difusora. Vamos então aos destaques de hoje. Pesquisa do IBGE aponta um aumento na população maranhense. Promotoria lança medidas para garantir segurança de mulheres dentro dos ônibus. O caos na segurança pública com delegacias sucateadas por todo o estado. E os cuidados necessários para evitar a obesidade em crianças. A partir de agora no JD. Dados do IBGE revelam que o estado do Maranhão teve um aumento populacional relativamente baixo nos últimos 10 anos. A reportagem é de Eduardo Ericeira. Os dados divulgados pelo IBGE apontam que o Maranhão alcançou a marca de 6.775.152 habitantes, o que representou um aumento pouco maior de 3% em relação ao último censo, realizado em 2010. Nos últimos 12 anos, o Maranhão ganhou 200.363 novos habitantes. O Maranhão ocupa a 4ª colocação no Nordeste, ou seja, é o 4º estado com maior população da região e o 12º do país. Os 10 maiores municípios maranhenses têm mais de 100 mil habitantes. São eles: São Luís, Imperatriz, São José de Ribamar, Timon, Caxias, Pasto Lumiar, Codó, Açailândia, Bacabal e Balsas. Os 10 menores não somam 6 mil habitantes. Tufilândia, Benedito Leite, Bacurituba, Junco do Maranhão, Nova Colinas, Sucupira do Riachão, Presidente Médici, São Roberto, São Félix de Balsas e Nova York. Este último com menor população no estado. Quase 1,5 milhão de pessoas moram na região metropolitana de São Luís. O detalhe é o crescimento da capital abaixo de outras cidades, como São José de Ribamar e Pasto Lumiar. Sim, esse fenômeno de algumas capitais tendo um crescimento não tão expressivo, ou no caso de algumas, como Belém, até reduzindo a população, comparando com o censo anterior, é um fenômeno que se observou em vários estados do país. Este economista fala dos impactos que pode ter para cada cidade brasileira a divulgação do censo, pensando no aumento ou na diminuição de receita. Como consequência, nós temos que no Maranhão 52 municípios são movidos para baixo na distribuição de recursos do FPM, enquanto só 9 subiram. Isso é um problema grande, né? Porque muitos desses municípios são muito dependentes desses repasses, né? O censo é uma espécie de raio-x do país, dos estados brasileiros e das cidades. Além de informar a população sobre dados importantes, também é uma forma de subsidiar os governantes para a aplicação de recursos nos mais diversos serviços públicos, como educação, saúde, mobilidade urbana, transporte e saneamento básico. É fundamental os dados do censo demográfico para o planejamento das políticas públicas. Os governos vão planejar, por exemplo, a oferta de educação, a oferta de saúde, a oferta de outras políticas públicas, a situação do mercado de trabalho e tantas outras variáveis importantes. Começaram em Imperatriz os atendimentos do ambulatório de saúde do idoso. Dia movimentado por aqui. Começou nesta terça-feira os atendimentos do ambulatório de saúde do idoso de Imperatriz para o mês de julho. Dona Maria tem 67 anos e soube do atendimento pelos agentes de saúde, que imediatamente se programou para buscar atendimento na unidade básica de saúde. A gente chega numa certa idade, a gente tem que se cuidar porque viver acamado é muito ruim, né? O ambulatório de saúde do idoso de Imperatriz estará ofertando durante o mês de julho vários atendimentos em unidades básicas de saúde em toda a cidade. O objetivo é garantir a saúde dos idosos. Os atendimentos estão sendo realizados por meio da Secretaria Municipal de Saúde e as unidades básicas de saúde de Imperatriz. E estamos cumprindo esse cronograma em 60 unidades básicas de saúde, né, buscando estar prestando essa assistência, né, direcionada à saúde dos nossos idosos, porque eles realmente necessitam. As próximas paradas serão realizadas nas unidades do Bacuri, Santa Rita, Santa Lúcia, Ayrton Senna e Cafeteira. Para receber o atendimento, o idoso terá que fazer o agendamento pelo agente comunitário de saúde. A gente cuidar da saúde faz parte, né? E é muito bom a gente se prevenir antes que aconteça, né, algo de errado na nossa vida.
A Promotoria Distrital da Cidadania expediu uma recomendação visando estabelecer medidas de vigilância para garantir segurança de mulheres dentro dos ônibus do transporte público de São Luís. A recomendação partiu do Ministério Público e já foi encaminhada à Prefeitura de São Luís, à Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes e às empresas que operam no sistema de transporte público da capital. Segundo o promotor responsável pela recomendação, a ideia é garantir mais segurança aos usuários de ônibus em São Luís, especialmente mulheres, combatendo crimes como assédio e importunação sexual. As denúncias que chegaram para a gente, elas têm um determinado padrão. Essas importunações, elas ocorrem ou nos horários de pico, em que os coletivos estão mais lotados e há uma proximidade física maior entre agressor e vítima, ou então naqueles horários mais tarde da noite, já em final de linha, em que as pessoas estão realmente retornando do trabalho já tarde, né? O último caso, que teve grande repercussão, ocorreu há cerca de 15 dias. Um homem de 27 anos de idade foi detido por agentes da Guarda Municipal de São Luís após mostrar o órgão genital e se masturbar dentro de um ônibus no terminal da Coab. O caso foi registrado dentro do veículo que fazia a linha para Panacoatira, em São José de Ribamar. Segundo a Polícia Civil do Maranhão, no ano passado foram registradas 89 ocorrências do crime de assédio sexual e outras 536 ocorrências do crime de importunação sexual. Ainda neste ano de 2023, segundo a Polícia Civil do Maranhão, já foram contabilizadas 197 ocorrências de importunação sexual entre os meses de janeiro e maio. Ele já é crime já há um certo tempo, na verdade há pouco tempo, inclusive, porque nós não tínhamos essa figura do crime de importunação sexual. Aí agora, com esse crime específico, a gente tem a possibilidade, inclusive, de prender em flagrante delito quem tiver esse tipo de comportamento. A Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes tomou ciência das determinações do Ministério Público nesta segunda-feira e disse que analisará o documento com o objetivo de determinar quais medidas poderão ser adotadas. O Ministério Público segue acompanhando a situação. Principais recomendações que o Ministério Público está expedindo é justamente que se faça campanhas, né? E essas campanhas servirão para tanto modificar a cultura, ou seja, há um viés cultural ainda que a gente precisa evoluir. Além das campanhas, a gente está sugerindo que seja ampliada a cobertura por monitoramento dentro dos coletivos, de forma que a gente consiga chegar a 100% de coletivos monitorados. Intervalo comercial, o Jornal da Difusora volta logo a seguir. Prédios interditados, deteriorados, ambientes insalubres e muita insatisfação. Delegacias de Polícia Civil da capital e interior são alvo de muita reclamação. As imagens que aparecem na tela são de unidades de delegacias civis espalhadas pelo Maranhão. O que se nota é o total sucateamento do espaço de trabalho e descanso dos funcionários, já que muitos fazem plantão de 24 horas. Unidades do interior, como na própria Baixada Maranhense, por onde foi a maioria dos policiais que chegaram agora na capital, passaram. As delegacias vivem em casas alugadas, caindo aos pedaços. A unidade de Santa Rita é onde ainda não existe um tratamento de esgoto dentro da delegacia, fossa, dividindo com a própria unidade da Polícia Militar. A situação afeta não só os agentes, mas também a população, que quando precisa de atendimento é recebida em situação precária. Essa agência, localizada no bairro Vinhais, sequer tem identificação do órgão. E as questões estruturais são apenas uma parte das reclamações dos policiais civis. O sindicato, que representa a classe, reivindica reajuste salarial, que, de acordo com a categoria, não acontece há 8 anos. Os trabalhadores questionam ainda o posicionamento omisso do governo do estado diante das reivindicações. Até porque a gente entende aqui que a responsabilidade hoje é do governador Brandão, porém a gente tem que deixar claro que isso foi uma herança deixada pelo ex-governador Flávio Dino. Foram 8 anos aí de sucateamento da Polícia Civil. O sindicato anunciou uma manifestação da categoria para esta sexta, dia 7 de julho, às 9 da manhã. O protesto vai acontecer em São Luís e nas 20 delegacias regionais espalhadas pelo estado.
A expectativa é conscientizar o governo do Maranhão sobre as demandas da categoria e frear o que eles consideram ser uma situação de procrastinação do poder público. Paralisações de advertência, paralisações de 24 horas, as medidas vão ser tomadas. O que importa dizer ao governo do Estado é que o Sindicato dos Policiais Civis não vai ficar calado como foi em outros tempos aqui. Dessa vez, nós estamos juntos, a categoria está unida e vamos lutar pelos nossos direitos. Em nota, o governo do estado informou que está levantando informações e realizando estudos técnicos das carreiras dos servidores públicos, inclusive da Polícia Civil. Informou ainda que tem investido na valorização da carreira de policiais civis, com a nomeação, na última semana, de 34 servidores para a Polícia Civil, entre delegados, investigadores e escrivães. Sobre a denúncia de sucateamento nas delegacias, o estado não se pronunciou. As férias escolares são um atrativo para a diversão, mas também para a comilança, não é verdade? Os especialistas alertam para os riscos da obesidade em crianças. Piquenique no parque com a garotada, muito bom, né? Diversão e comida. Mas nesse último ponto, apesar de ser difícil controlar a garotada, é preciso impor algumas barreiras. Afinal, uma alimentação saudável é preciso ser pensada desde o nascimento, em qualquer idade. Não resta dúvida que realmente a pessoa mais importante é a família. Então os pais têm que apresentar para os filhos uma alimentação saudável, ou seja, diminuir os açúcares, os doces, refrigerante. Férias escolares e os pais aproveitam para passar maior tempo com os filhos, também na hora de comer. Esta nutricionista ressalta que o momento das refeições é importante para reforçar os vínculos e as boas práticas alimentares. Na hora da alimentação a gente tem que comer com atenção plena. Então é o horário da alimentação, fazer daquilo uma rotina, um hábito onde a família se reúna, onde tem aquela alimentação e aquilo vire uma experiência prazerosa para a criança e para o adolescente. Como na educação de uma forma geral, no quesito alimentação, os pais também devem dar bons exemplos. É importante que eles vejam os pais também comendo saudável, para que eles não queiram comer outras coisas que não da alimentação deles. Então não pode ser tão diferente. Para ele dizer, eu quero que o papai está comendo, eu quero que a mamãe está comendo. Então a alimentação tem que ser igual, é importante. E engana-se quem acha que a atenção para um dos principais males que atinge hoje a humanidade deve ser apenas para adultos. Os cuidados e o combate à obesidade também devem ser voltados para as crianças. Uma criança obesa, se ela não for tratada, no futuro será um paciente portador de uma obesidade e podendo evoluir para o diabetes mellitus e hipertensão arterial, dores articulares. Daqui a pouco, depois do intervalo, a gente volta com o JD. O aumento no número de pessoas com síndrome respiratória tem preocupado as autoridades. A meta da cobertura vacinal ainda não foi alcançada. A síndrome respiratória aguda grave tem sido motivo de preocupação no Maranhão nos últimos 2 meses, devido a um aumento significativo do número de casos. Dados do boletim Infogripe, divulgado pela Fundação Oswaldo Cruz, pontuam que aproximadamente 400 casos foram notificados entre maio e junho, apresentando alta em comparação ao mesmo período no ano anterior. Ainda segundo a Fiocruz, o vírus é responsável por 40,3% dos casos no estado, seguido pela Covid-19, que está em declínio e agora representa 22,8% dos casos. Os vírus influenza A e B representam, respectivamente, 17,5% e 6,6% dos casos. A síndrome respiratória aguda grave é caracterizada por febre súbita, acompanhada de tosse, dor de garganta e outros sintomas como dor de cabeça, dispneia, sinais de desconforto respiratório e pior nas condições clínicas de doenças pré-existentes. Quando há um agravamento desses sintomas e, principalmente, associado à dificuldade de respirar, aí a gente pode considerar como uma síndrome respiratória aguda grave. Em geral, esses pacientes eles precisam de internação. Até menos de 5 anos, o vírus da Covid, por exemplo, era desconhecido em todo o mundo. Ele surgiu e foi responsável pela morte de milhares de pessoas. Por isso, a importância da continuidade dos estudos para estar avaliando o surgimento de novos vírus.
esse vírus, ele é um vírus curioso porque, infelizmente, a gente não tem vacina para ele. Então, hoje nós temos a vacina para a Covid e para a influenza, mas para o vírus sincicial nós não temos. Só que, de qualquer forma, recomenda-se a vacinação para a Covid e para a influenza, para que também seja mais fácil o diagnóstico, uma vez que os sintomas são muito parecidos. Os sintomas iniciais são muito parecidos. O sistema imune ele precisa de ser o tempo todo desafiado. E como nós ficamos muito confinados, na hora que nós voltamos ao convívio social, é possível que outros vírus tenham surgido. O Maranhão ainda não alcançou os 70% de cobertura vacinal em relação à gripe, o que pode contribuir para a propagação dos vírus da influenza. É importante que as pessoas permaneçam participando das campanhas de imunização contra qualquer doença. Voltam a se intensificar as fiscalizações de trânsito em Imperatriz. O objetivo é combater a poluição sonora causada pela alteração no escapamento das motocicletas. A Operação Descarga Livre, realizada pela Secretaria Municipal de Trânsito de Imperatriz, acontece durante todo o ano. Mas em alguns meses do ano, como em períodos de férias, por exemplo, as fiscalizações se intensificam. Conforme o Código de Trânsito Brasileiro, de acordo com o artigo 230 da Lei 9.503 de 1997, conduzir veículos com descarga livre é crime e pode gerar multa de R$ 195,23 aos condutores, além de acumular 5 pontos na Carteira Nacional de Habilitação. O que acontece? Muitos condutores, ele compra o seu veículo e vem uma descarga que ela é regulamentada. E aí esses condutores, eles tiram esse escapamento, que é original, e ele coloca um que chamamos de cadron e desencadeia a operação descarga livre da CETRAN. Os veículos removidos durante as fiscalizações são encaminhados para esse galpão da Secretaria Municipal de Trânsito. As motocicletas podem ficar nesse galpão por um prazo máximo de 180 dias. Após esse período, se os veículos não forem regularizados, eles podem ir a leilão. Além das motos que foram retidas pela falta do abafador de ruído, outras infrações também geram a remoção do veículo para o pátio da CETRAN, como pneus carecas, veículos com farol danificado, lanternas ou retrovisores quebrados, placa ilegível, entre outras irregularidades. Todos esses veículos com esse tipo de equipamento obrigatório ineficiente e inoperante, que podem causar dano nas vias ou a terceiros, nós removemos para o pátio para fazer a regularização, para que esse veículo ele tenha segurança de transitar nas vias da nossa cidade de Imperatriz. De acordo com a CETRAN, de janeiro até agora, foram realizadas 41 remoções de motocicletas na Operação Descarga Livre em Imperatriz. E as fiscalizações vão continuar. O Jornal da Difusora termina aqui. Uma excelente noite, um ótimo final de semana para você. A gente se encontra na segunda-feira. Até lá.